A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, e eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui também mais alguns versículos no livro de Gênesis 28, a partir do versículo 20, que diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Nós começamos a ler, não é, aqui em Gênesis, que Enoque andou com Deus. Né? Enoque andou com Deus, o Senhor Jesus nos traz aqui o exemplo de Enoque, né, que ele andou com Deus. Mas o que é andar com Deus? Né? O Senhor falava ao meu coração que andar com Deus é se importar com o que Deus quer para a nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, a gente está preocupado com o que Deus quer, não com o que eu quero, mas sim com o que Deus quer, com o que Deus deseja. A gente ir buscar a vontade de Deus, a gente ir buscar a presença de Deus, a gente se preocupar com o que Deus quer para nós e não estarmos preocupados tão somente que aconteça, que se realize aquilo que a gente quer. A gente sempre tem planos, projetos, não é? Mas que a gente pegue esses planos e esses projetos e coloque na mão de Deus, daquele que sabe de todas as coisas, né? Que a gente se preocupe e pergunte e leve ao Senhor em oração e fale para Deus: Senhor, eu entrego este projeto, esta causa, qual é a sua vontade? Senhor, eu tenho algo a realizar, eu tenho algo a fazer, vai na minha frente. Isso é andar com Deus. Isso é pedir a vontade do Senhor e não aquela pessoa que simplesmente sabe que Deus existe, sabe que o Senhor é dono de tudo, é aquele que pode dar todas as coisas, mas quer as bênçãos, a vontade de Deus, não, né? Quer aquilo que ele tem, ou seja, esse relacionamento com Deus, o Senhor não se agrada. Assim como eu não gosto de pessoas que cheguem, tenha algum tipo de amizade comigo pelo que eu tenho, eu não gosto dessas coisas, assim eu não sou Deus. Aquela pessoa que vai à presença dele só para pedir, aquela pessoa que vai à presença dele só para reclamar o que não tem, isso não é andar com Deus. Enoque andou com Deus. Aqui em Gênesis 28, o Senhor também nos traz o exemplo de Jacó, quando saiu da casa de seus pais para irem à família, a parentela, né, da mãe dele, a parentela deles, né, lá em Harã. E ali no caminho ele teve um encontro com o Senhor. Ele chegou, não é, aqui neste determinado lugar e partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, naquela viagem, ele teve ali um encontro com o Senhor, ele teve ali vamos dizer assim,
mais intimidade com Deus, né? O Senhor se apresentou para ele, mostrando aquela escada, ou seja, quem tem um relacionamento com Deus, o Senhor fala com aquela pessoa. O Senhor fala em sonhos, o Senhor usa profetas para falar, para confirmar, né? Ali o Senhor estava confirmando para Jacó, né, que tinha algo com ele, né? E ali Jacó fez um voto com o Senhor, né? No versículo 20 diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, né? Coisa maravilhosa a gente honrar o nosso Deus, coisa maravilhosa a gente saber, a gente ter a certeza de que estamos fazendo ali a vontade do Senhor. Muitas das vezes deixando a nossa vontade de lado, não insistindo com a nossa vontade, orando por aquilo que a gente gostaria que acontecesse, não é? A gente deixando de lado as nossas vontades e pegando, né, o querer de Deus, a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Por vezes na nossa caminhada, a gente vai precisar renunciar a nossa vontade e entender que o que Deus tem para nós é melhor. Entender que o que a gente queria não aconteceu porque não era da vontade do Senhor. E ali a gente ter aquele equilíbrio, né, de agradecer ao Senhor, porque a vontade do Senhor é que é a boa, perfeita e agradável, né? A gente entender que o que Deus tinha para nós é melhor. Aí a gente vai caminhando, caminhando e vê quando chega o tempo, aí o Senhor Jesus nos mostra e diz: olhe, como que eu tinha era melhor, e você e eu começa a se alegrar e dizer: meu Deus, como é melhor a sua vontade, o que o Senhor tinha, como foi maravilhoso deixar aquilo que eu tinha de lado para ficar com os seus planos, seus projetos, né? E honrar ao Senhor com os nossos dízimos, né? Entregar ao Senhor de todo o nosso coração. Isso fazia parte aqui do voto, não é, de Jacó. Aqui no último versículo diz: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, com muita alegria. Aqui ele já estava tendo a certeza de que Deus ia abençoar e que ele, com toda a alegria do seu coração, ia devolver a 10ª parte para o Senhor, né? É com muita alegria que a gente trabalha para o Senhor. É com muita alegria que a gente devolve o que é de Deus, porque a gente está vendo que Deus tem abençoado, né? Isso é o relacionamento com Deus. Isso é andar na presença de Deus, né? Em comunhão com o Senhor, aceitando a sua vontade, entregando o que é de Deus, devolvendo o que é de Deus, né? E vivendo em paz, com alegria, não aquele crente que fica: mas eu queria aquilo, mas por que não aconteceu isso, porque eu quero porque eu quero. Não, nós não somos mais meninos, nós não somos mais crianças para se relacionar dessa forma com Deus, ou então simplesmente deixar a vontade de Deus e seguir sozinho, andar sozinho, achando que porque Deus vê todas as coisas, né, ali está no controle, né? Não, o nosso Deus, ele quer que a gente ande na presença dele, ande com ele, não só querendo o que ele tem, né, e nem tampouco andar murmurando, querendo que porque Deus pode fazer todas as coisas, querendo que ele faça a sua vontade, como se você fosse um mimado, e não sabendo esperar a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Se muitas das vezes a gente está precisando de algo para hoje na nossa mente, eu preciso, eu quero porque quero isso hoje,
e não aconteceu, muitos saem, ficam zangados, muitos se desviam, muitos saem porque não conseguem esperar o tempo adequado do Senhor. Se não chegou hoje é porque não era tão necessário esse negócio que você tanto quer, né? Que você tanto diz, ai, se não chegar hoje eu morro, se não chegar agora, ai, porque eu preciso disso para hoje. E aí não chega aquela determinada bênção, aquele negócio, e você viu que você não morreu porque não chegou, né? Você viu que você consegue sim esperar o tempo adequado do Senhor. Porque aquilo ali vai chegar no tempo certo do Senhor. O nosso Deus, ele é um Pai maravilhoso. O nosso Deus, ele pensa acima, ele vê as coisas melhor. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos andar com Deus, vamos aprender a descansar no Senhor. Hoje em dia tem afligido muitas pessoas a ansiedade, muito grande, né? A ansiedade, você querendo algo muito forte, algo que vai acontecer amanhã, você quer para hoje. Isso causa muitas doenças, né? Enfermidades na alma. E quando a gente vê, o tempo já está passando tão rápido, já está acontecendo tudo tão assim rápido, que se a gente for meditar bem, não necessita de querer tanto algo para hoje. Hoje, se acontecer isso hoje, pode ser que não dê certo, pode ser que você ou eu não esteja preparado para aquilo. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos andar com Deus, vamos esperar no tempo do Senhor, vamos aprender a ter um pouco de paz e paciência para saber esperar as coisas no tempo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, meu irmão e minha irmã, fale mais ao seu coração, que dê paz, ande com Deus. Não desista de andar na presença do Senhor. Não queira andar sozinho, com os seus próprios pensamentos, com o seu próprio entendimento, com a sua própria sabedoria ou com a sabedoria dos outros. Não queira andar. Não queira. Veja o exemplo de Enoque e o exemplo de Jacó, que se deram muito bem, né? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale mais e mais no seu coração sobre este assunto. Amém.